Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou ler livros para me preparar para a Bienal. Pois é gente, a Bienal do Livro de São Paulo já tá muito perto, inclusive quando eu lançar esse vídeo já deve estar mais perto ainda de quando eu tô gravando e eu estou muito ansioso. Eu já recebi os marcadores do canal, já comprei miçanguinhas para fazer friendship bracelets, que vai ser o brinde surpresa aí pros cobrinhas que forem me ver lá na Bienal. E é óbvio que eu tô doido pra rever os meus amigos, principalmente os meus amigos autores, e é justamente pensando nisso que vim com essa ideia aqui desse vídeo. Eu fiz uma coisa parecida ano passado. Eu peguei algumas obras de autores que eu tinha certeza que eu ia ver ou rever na Bienal e que eu tinha algum livro não lido na estante, peguei pra ler e levei pra autografar. E eu pensei, cara, tem vários autores que eu quero muito ver ou rever agora e que eu tenho livros aqui que eu ainda não li deles. Então separei alguns pra gente ler juntos agora e já começar esse esquenta pré-Bienal. Bom, eu vou começar falando sobre uma tristeza enorme, porque eu li Bem-vindos à Livraria Rio Nandong. Se você assistiu o último vídeo, provavelmente, lendo livros sobre livros, você já vai ter a noção de que eu amei essa história e provavelmente é o meu livro preferido de 2024. E, gente, quando eu descobri que a autora ia pra Bienal, eu fiquei louco. Eu fiquei assim, eu preciso ver esta mulher porque eu preciso autografar, preciso conversar com ela, porque esse livro significou muito pra mim. E eu não consegui a senha. Pois é. Eu fiquei devastado. Até agora, eu ainda tô muito inconformado que eu não consegui a senha, mas ainda assim eu vou levar este livrinho porque eu acredito no destino, que alguma coisa vai acontecer e eu ainda vou conseguir ver esta autora. Inclusive, me ajudem, se vocês souberem de alguma oportunidade que eu tenha pra ver a autora de Bem-vindos à Livraria Rio Nandong, por favor, me chame e me coloque pra ver essa mulher, por favor. Mas enfim, não vou falar sobre esse livro aqui nesse vídeo, porque já tem o outro vídeo sobre ele, vou deixar inclusive aqui linkado no box de descrição, então vão lá assistir. O que eu vou ler de fato, primeiro é Tempestades do Sul, da Brittany Cherry. Essa daqui também não consegui senha. Que ódio, fiquei com tanto ódio, enfim. E é uma das minhas autoras preferidas, já falei 500 mil vezes aqui no canal. Só li vergonha, mas ainda assim é uma das minhas autoras preferidas. Sim, pronto, acabou. Queria muito vê-la, mas essa daqui eu tenho até um pouco mais de esperança que eu deva conseguir. E mesmo se não conseguir, eu vou levar o livro, porque a esperança é a última que morre. E também quero ler esse daqui, até porque esse, gente, se vocês acompanham o canal um pouquinho mais de tempo, sabe que sempre tá nas minhas TBRs e eu nunca pego pra ler. Então, desse vídeo aqui não passa. Além da Brittany Cherry, um autor que eu queria muito ver e que, na verdade, eu sempre vejo em todas as bienais, é o Lucas Rocha. E agora, ele acabou de lançar A História que Nunca Vivemos, e eu estou doido pra ler, porque Rumores da Cidade é um dos meus livros preferidos da vida, Você Tem a Vida Inteira é um dos meus livros preferidos da vida, então assim, tudo que eu já li do Lucas foi 5 shows favoritado, então eu tô com muita expectativa pra esse aqui. E vai ter dobradinha de Lucas Rocha nesse vídeo, porque eu também tenho na Audible, né, em audiobook, Os 5 Dias para o Fim do Mundo, que é uma história mais curta do Lucas. Então vou aproveitar e ouvir aquele e ler esse, tudo nesse vídeo. Quero muito também pegar o Não Somos Melhores Amigas, da Vanessa Airales. Esse daqui eu não conhecia, não sabia nem muito bem a sinopse. Até agora não sei muito bem, porque eu não gosto de ler sinopses. Mas eu recebi recentemente da Record, já fui seguir a autora no Instagram, achei fofíssima. Gostei bastante da capa. Então, vem aí. Já peguei senha também pra ver a autora lá na Bienal, então bora lá. Também vou ler LGBT Terror, que é uma coletânea, né, uma antologia de contos. São 15 contos no total, de 15 autores nacionais diferentes. E tem alguns autores aqui que são meus amigos e que eu sei que vou encontrar na Bienal, tipo o Bernardo Neto e o Lucas Santana. Então, estou bastante animado para conhecê-los pessoalmente, que são dois amigos que só vejo pela internet. E vou aproveitar e ler e conhecer outros 13 autores. E tô com bastante expectativa também, pelo menos para esses dois contos, né? Do Lucas e do Bernardo, porque tudo que eu já li deles foi muito bom. E também quero muito ouvir o audiobook de Não Quero Ser Como Você, do Vinícius Fernandes. Nesse caso, eu não tenho físico, e se eu gostar do livro, provavelmente eu vou comprar na Bienal
pra pedir autógrafo do Vinícius. Eu já li outras histórias do Vini, que é O Garoto no Alto da Torre, que foi o último que eu li. Caminho Longo, que pra mim é o melhor dele, assim, disparado. Eu sofri muito lendo aquele livro. E também li Graham, que também é muito bom. Então, assim, todas as histórias do Vinícius conseguiram conquistar bastante meu coração. Então, também é uma outra história aí que vou com muitas expectativas. Mas, como eu falei, pra começar com o pé direito, eu decidi que eu já vou começar com a Brittany Cherry. Então, bora lá de Tempestades do Sul. Gente, terminei Tempestades do Sul. Eu acho que eu não poderia ter começado melhor o vlog, mas ao mesmo tempo estou um pouco decepcionado. Porque eu já tinha visto, na verdade, uma resenha do GF, né, o Geek Freak, falando que ele achou esse livro igual a Vergonha. Então, eu tava assim, ai, será que é tão igual mesmo? E eu amei Vergonha, assim como o GF também adorou Vergonha e foi com alguma expectativa pra esse daqui. E sim, gente, é muito parecido. É muito parecido. Os personagens, os traumas, os contextos onde os personagens estão inseridos é muito parecido, é a mesma fórmula, a mesma. Então isso já me deu uma brochada, assim, de cara. Porém, a escrita da Brittany Cherry é muito boa, é muito envolvente. Então, por mais que eu soubesse pra onde aquela história tava me levando, eu tava aproveitando ao máximo essa experiência, essa jornada em si. Porque é muito envolvente a escrita da autora, tipo, muito mesmo. Se você gosta de um romance, esses aqui da Brittany Cherry são a pedida perfeita, assim. Porque ela sabe escrever um bom romance como poucas conseguem, sabe? Então aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Kennedy. Ela tá num relacionamento bem tóxico. O marido dela é um babaca. E ela passou por um trauma muito grande recentemente de perder a filha dela. A filha dela tinha 5, 6 anos e ela acabou falecendo. Depois a gente vai descobrir como, mas no início a gente só tem essa informação. E isso deixou a Kennedy completamente traumatizada. Ela tem vários ataques de pânico, ela nunca lidou muito bem com esse luto. Muito porque o marido não permite ela superar esse luto. Ele é muito babaca, gente, muito. Ele fala, cara, isso já passou, esquece isso. Ela não pode chorar na frente dele. Ela não pode nem falar sobre essa filha que os dois tiveram, porque ele fica transtornado. Ele fala, cala a boca e segue em frente, não me envergonha. Assim que o livro começa. E a gente vai ver como que isso destruiu a Kennedy por dentro. Ela é uma pessoa praticamente sem alma, assim. Ela tá muito debilitada. E o pior de tudo é que ela se culpa muito por isso. Porque a partir do momento que o marido dela coloca tudo pras costas dela, tudo em cima dela, ela meio que pensa, talvez ele esteja certo. E isso é muito doído de se ler. Tipo, muito mesmo. Eu ficava com meu coração apertadíssimo, pensando, amiga, não, vamos pra terapia. E, enfim, ela vai acabar conseguindo se desgarrar do marido, vai pra uma casa que é da irmã dela, e a irmã dela, inclusive, é uma pessoa excelente, ajuda pra caramba a Kennedy. E lá nessa casinha é numa cidade do interior, super pequenininha e tal, onde todo mundo conhece todo mundo. E um dos vizinhos dela, né, ali das redondezas, é o Jax, que é o cara que todo mundo sabe que não presta, que também tem um passado traumático, que inclusive é muito polêmico esse passado dele, que tem uma relação péssima com o pai também. O pai é problemático, e acho que é muito por conta do pai que a fama dele também é ruim, do Jax, porque o pai sempre foi aquele cara que fica bêbado e briga com todo mundo, e é super preconceituoso, é um completo escroto. E o Jax teve que amadurecer com um casulo que ele não deixa ninguém penetrar, que ele não deixa ninguém, ao menos, se aproximar. Então ele é muito fechado, ele é muito carrancudo, ele não gosta das pessoas, poucas também gostam dele. Então tem essa imagem de bad boy, digamos assim. E é óbvio que os dois vão se aproximar, e a gente vai até descobrir aí um quesinho a mais na história entre os dois, que, sei lá, fez a história, ainda que seja muito parecido com Vergonha,
ter um quê ali de singular que eu curti pra caramba. Muito, muito, muito mesmo. Uma coisa que eu gostei bastante é como que a autora resolveu colocar a terapia como algo muito importante na superação desses traumas. Porque os dois personagens são muito ferrados da cabeça e o Jax, ele já fez terapia, tudo bem que ele se recusa a fazer no momento, mas ele reconhece sim que isso fez muito bem a ele e ele até induz a Kennedy a fazer também. Então eu gostei pra caramba desse ponto, acho que a relação entre os dois personagens foi feita assim de maneira maravilhosa, os coadjuvantes também ajudam pra caramba a história a andar e, gente, o plot twist desse livro é surreal. Eu não tava esperando e eu fiquei muito chocado. E sim, genuinamente chocado, embasbacado. Pra isso foi a cerejinha do bolo, sabe? Eu acabei dando 4 estrelas por essa decepção, eu diria, de ser um pouco parecido com Vergonha, mas como eu falei, é um livro muito bom, então não tem como ser menos do que isso, porque eu realmente tive uma jornada aí maravilhosa enquanto eu tava lendo. E pra continuar nessa jornada maravilhosa, eu vou pegar os 2 livros do Lucas Rocha, que é A História que Nunca Vivemos, que eu tenho no físico, e 5 Dias para o Fim do Mundo, que eu tenho em audiobook. Bom, gente, Lucas Rocha nunca me decepcionou, então não foi dessa vez também que ele decepcionou, ele entregou tudo e mais um pouco. Mas vamos por partes. Primeiro, eu ouvi o audiobook de 5 Dias para o Fim do Mundo, e é uma história muito divertida, é uma história leve, bem rapidinha. Eu ouvi, sobretudo quando eu tava indo pra academia, mas também fazendo outras coisas, e parece que o tempo, tipo, fluiu super rápido, correu, na verdade, enquanto eu tava ouvindo a história, porque eu tava muito entretido com o desenrolar dessa trama, né? E é super simples. A gente vai estar há 5 dias do fim do mundo. A avó da Camila, que é a nossa protagonista, tem alguns poderes ali de vidente, sabe? Não é exatamente poder, mas ela consegue sim prever algumas coisas num tempo um pouco mais perto de onde ela tá. Tipo, ela não consegue ver daqui a 5, 10 anos, mas daqui a uma semana, talvez ela consiga. E aí, ela chega num dia e fala pra toda a família, olha, daqui a 5 dias o mundo vai acabar. Então, bora aproveitar, porque a gente só tem mais 5 dias de vida. E a família toda fica em choque de, tipo, isso não pode estar acontecendo. E o mais engraçado é que ninguém, exceto a mãe da Camila, duvida das palavras da avó, porque ela já teve um histórico aí de acertar basicamente tudo o que ela fala. Então todo mundo fica, caraca, então realmente a gente só tem 5 dias, a gente precisa pensar em alguma forma de aproveitar a vida. Daí a Camila vai pensar, a irmãzinha dela também tem outros planos, a avó dela tem planos de aproveitar, o irmão dela junto do namorado dele também, mas quem a gente vai acompanhar mesmo é a Camila e as suas amigas. Ela tem 3 amigas que também conhecem um pouco da história da avó vidente. Então, quando a Camila traz essa informação de que o mundo vai acabar, de acordo com a avó, as próprias amigas já ficam, meu Deus, então realmente vai acabar mesmo, porque, né, não tem como a sua avó errar. E aí elas partem numa road trip sem destino e sem muitos planos concretos. Elas simplesmente querem aproveitar os últimos dias umas com as outras. Só que nisso vai ter uma surpresinha ali na mala do carro, vão ter vários empecilhos e desafios ao longo da viagem, e é justamente essa jornada que nos faz nos divertir horrores com essa história. Eu ri, eu fiquei com o coração apertado, eu torci para os personagens, até porque tem um romancezinho ali que a gente fica bastante envolvido, pelo menos eu fiquei muito torcendo pra caramba pra acontecer. Então eu acho que é uma história leve, não é uma história assim que vai mudar a sua vida, mas é uma história muito interessante de ler quando você tá, por exemplo, de ressaca literária, ou então você simplesmente quer ler ou ouvir uma coisa mais divertidinha, mais leve, mais tranquila.
5 Dias para o Fim do Mundo. Porém, este aqui, meus amores, o lançamento de Lucas Rocha, esse aqui foi 5 estrelas, foi um arrebatamento. Por quê? É até engraçado, porque no início do livro eu não estava gostando tanto. E eu culpo completamente as minhas expectativas. E eu até falei, acho que no primeiro take, sei lá, que eu tô com muita expectativa pra basicamente todos os livros que eu peguei pra ler nesse vídeo. Só que pra esse aqui eu acho que era um dos que eu mais estava, e eu sempre falo aqui no canal que a expectativa é a pior inimiga de um leitor. Porque esse livro, ele é maravilhoso, só que eu tava com uma ideia de que ele ia ser um romance completamente diferente do que ele é. E também por um erro meu de que não leio sinopses. Então, conforme as minhas experiências anteriores com Lucas Rocha, eu já abri achando que ia ser um romance entre dois meninos, e tá muito longe disso. Porém, pra quem gostou da parte do mistério de Rumores da Cidade, que é o livro anterior do Lucas, esse daqui é um prato cheio. Então, quando eu me liguei que esse romance que eu tava esperando não ia vir, pelo menos não do jeito que eu tava esperando, eu comecei a curtir a jornada muito melhor, muito melhor. E dali pra frente foi só mil maravilhas, porque de fato a escrita do Lucas é muito envolvente. Eu tava muito ansioso pra entender onde que a história ia chegar, apesar de que eu já desconfiava de algumas coisas ali no meio do caminho, então nem foi tanta surpresa pra mim, mas ainda assim eu me diverti pra caramba. E chega no momento da história, eu acho que é uns 50%, de 50% até o final, você não consegue parar de ler. Porque, sei lá, é acontecimento atrás de acontecimento que te deixa muito gatilhado pro próximo capítulo e pra próxima página. E eu fiquei assim, meu Deus, o que esse livro está fazendo comigo? É basicamente isso. Tem umas reviravoltas aqui também que Lucas Rocha sabe fazer magicamente. Então, apesar de não ser meu preferido dele, eu não tive como não dar 5 estrelas, porque de fato foi uma jornada e tanto. Então, por favor, leiam. Vale muito a pena. Tenho certeza que você vai ficar 100% ligado nesse mistério aí até a última página. E agora eu vou pegar para ler LGBT Terror para dar continuidade com esse vídeo. Falei lá no início que eu tava com muita expectativa, mas agora eu vou até tentar abaixar um pouquinho pra não ir com as expectativas erradas pras histórias, né? E poder aproveitar 100% de todas. E aí, pessoal, terminei LGBT Terror e eu estou completamente embasbacado com essas histórias aqui. Sério, socorro, é basicamente esse o pensamento que estava sempre vindo à minha cabeça toda vez que eu terminava um conto. São 15 contos no total, de vários autores nacionais, e obviamente que, por se tratar de uma antologia, claro que tem alguns contos ali que funcionam mais do que outros para cada um, e foi o meu caso. Eu amei 8 em específico, porém, ainda assim, eu tive uma boa experiência com todos. Teve um específico que eu não gostei tanto assim, mas de resto, todos os outros 14 me fizeram ficar muito imerso, preso e doido enquanto eu tava lendo, porque são histórias muito surreais, assim, porque misturam o sobrenatural com crimes, com horror, com gore. É uma mistureba que, se você gosta desse gênero de terror, é um prato cheio pra vocês, porque realmente tem pra todas as vertentes do terror que a gente possa imaginar. Mas então eu vou falar dos 8 que eu mais gostei. O primeiro é Não Vai Sobrar Nenhum de Nós, da Elmira Não Está. E esse daqui é uma ditadura sobrenatural, basicamente. A gente vai voltar ali para a época da ditadura aqui no Brasil. Então tem várias referências históricas também. E para quem não sabe, a época da ditadura é o período da nossa história brasileira que eu mais me interesso em estudar. Inclusive tenho vários livros aqui sobre isso. Estudei bastante na faculdade, então foi uma surpresa muito boa já começar a antologia, né, o livro, com uma história como essa. Eu adorei. E já comecei com uma expectativa muito grande pro resto das histórias.
O segundo conto que se destacou pra mim foi o do Lucas Santana, que eu já estava esperando muita coisa, porque eu já li tudo que ele escreveu na vida dele e sempre foi 5 estrelas. E pra mim é o melhor conto aqui. Eu fiquei de boca aberta, assim, enquanto eu tava lendo, porque é uma espécie de culto sobrenatural que vai exercer uma vingança contra aqueles que algum dia já praticaram algum tipo de violência, algum tipo de preconceito. E, nossa, a escrita do Lucas é sensacional. O Diabo que Habita em Nós, do Lucas Mateus, também é muito bom. E essa história vai falar sobre os demônios que alimentam os nossos conflitos internos e não nos deixa nos aceitar num primeiro momento, nos amar. Então, é uma história sobre justamente enfrentar esses fantasmas, esses demônios e ter a coragem de então se amar, se aceitar, etc. É muito bonito, ao mesmo tempo que é bem assim. Demônios são os melhores amigos de uma garota, do Bernardo Neto. Era outro conto que eu estava com muita expectativa, porque o Bernardo é um queridinho meu, tanto de autor, que admiro muito, como de amigo também. E então eu tava com muita expectativa e, mais uma vez, ele não decepciona nunca, nunca, nunca. E nessa história a gente vai ter um exorcismo diferente. E como o Bernardo adora fazer, é óbvio que vai ter um plot twist que vai mudar completamente ali o nosso senso de onde estamos na história, que eu amei. Sério, foi um dos melhores contos aqui, sem dúvida. Voyeur Onipresente, do Igor, também é muito, muito, muito bom. E esse daqui é um daqueles que a gente vai terminar de ler e ainda vai continuar pensando no que leu, de tipo, o que daqui de fato foi real na história. Porque o autor, ele consegue deixar essa dúvida, esse grande quê, pra gente desvendar dentro das nossas próprias cabeças. Então vai ter esse voyeur divino, uma culpa muito, muito, muito grande alimentada pela religião e uma dúvida de o que é verdadeiro, o que não é. O Monstro das Unhas, do Felipe Travanca, foi outro que eu adorei e também nos traz esse quê da dúvida de, gente, o que será que tá acontecendo aqui? Será que é de verdade? Será que não é? Eu adorei e mostra também que nem todo monstro é de fato um vilão na história. Ao Sul do Céu, do LF Lunardello, foi um dos mais intrigantes, assim, pra mim, porque a gente vai estar dentro da cabeça de um grande filho da puta. Porque ele é basicamente o vilão da história, ele comete atrocidades e a gente vai acompanhar justamente ele tentando se justificar do porquê que ele cometeu esses crimes, do porquê ele fez o que ele fez. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô lendo? Mas ao mesmo tempo a escrita é muito boa e, assim, todo o suspense, o mistério e o boom do final são muito, muito, muito bons. E por fim, o último conto da antologia, pra mim, foi ali a cereja do bolo pra terminar com chave de ouro, que foi Pecado, da Sara Scorsin. E pra mim, esse daqui foi um conto, assim, salada de frutas do pecado, tá? Porque ali a gente vai escrachar todo mundo que é da família tradicional brasileira, que tá inserido num contexto religioso, conservador, mas que no fundo é tão ou até mais pecador do que muita gente mundana por aí. Então eu achei sensacional também. Então, mais uma vez, se vocês gostam de terror, por favor, leiam esse livrinho, porque vale muito, muito, muito a pena. E agora, mais do que nunca, eu estou doido para pegar o autógrafo do Bernardo, do Lucas e até de algum outro autor que está aqui e que vá também para a Bienal. E para continuar, dessa vez eu vou pegar um audiobook, porque eu vou fazer Friendship Bracelets agora, na tarde de domingo. Eu tô gravando no domingo, porque vai ser o brindezinho surpresa pra Bienal que eu vou levar para as minhas cobrinhas. Inclusive, se você está assistindo e você também estará na Bienal, já me procura pra gente se abraçar, conversar um pouquinho e eu te dar, né, uma das Friendship Bracelets e também um marcador do canal. E enquanto eu for fazendo, né, as pulseirinhas, eu vou estar ouvindo o audiobook de Não Quero Ser Como Você, do Vinícius Fernandes. Eu já li outras coisas do Vinícius, gosto pra caramba, então tô com altas expectativas pra esse daqui.
Oi, gente, já é o dia seguinte, vim mostrar como ficaram as minhas friendship bracelets. Eu só consegui fazer 10 ontem, mas terminei o audiobook, já falo pra vocês o que eu achei. Aqui estão as letrinhas que eu já separei para as próximas, eu quero fazer 40 no total, então ainda faltam 30. Mas, cara, ficaram muito bonitinhas, olha isso. E eu fiz de várias cores, justamente pra ninguém ter uma 100% igual. Eu gosto de cada um ter uma do seu jeitinho, sabe, que mais agrada. Então, ó, tem umas mais roxinhas, umas mais azuis. E aí eu fui misturando todas as cores, umas mais rosinhas. Confesso que essas mais rosinhas, assim, são as minhas preferidas. Então, tô bastante animado, quero fazer mais. E me contem nos comentários se vocês gostaram. E quero ver quem são os cobrinhos de verdade que vão me ver lá na Bienal. Já coloca aí nos comentários quem vai pra Bienal me ver também. Bom, gente, como eu falei, terminei o audiolivro e, nossa senhora, o meu coração está completamente despedaçado. Eu tô em choque, assim, com essa história que eu acabei de ler e eu queria ter gravado as minhas reações enquanto eu tava ouvindo e fazendo as pulseirinhas, porque toda hora eu ficava assim, sabe, com a boca aberta e querendo gritar, e muito triste. Esse é um livro muito triste. E aí eu comecei a relembrar das minhas experiências passadas, né, com as histórias do Vinícius. E, gente, eu queria muito passar, sei lá, 10 minutos na cabeça deste homem para entender o que se passa nela. Porque, assim, são dramas, gente, com uma carga emocional muito grande. Esse clichê de o autor pagar a terapia dos leitores se encaixa perfeitamente no caso do Vinícius, porque, de verdade, todos os livros dele é como se fosse um soco na barriga, como se fosse, sei lá, um golpe que a gente leva na nossa alma de tão pesado, triste, etc. Nessa história do Não Quero Ser Como Você, a gente vai acompanhar duas narrativas diferentes em paralelo. A primeira é a do Lucas, que ele é um cara muito fechado para relacionamentos, para, enfim, qualquer tipo de relação com humanos. Ele não gosta muito de se relacionar com outras pessoas. E o mais engraçado é que ele é psicólogo. Obviamente que durante o trabalho dele, né, ele vai ter que lidar com muitas pessoas, com muitos problemas mundanos, etc. Mas na vida pessoal, ele prefere quase sempre estar sozinho, ele prefere não se relacionar com outros caras. Inclusive, ele gosta de garotos. Porém, ele tem uma filosofia de vida de que ele não vai para um segundo encontro com absolutamente nenhum cara. Ele fica, faz ali o que tem que fazer no primeiro encontro e é isso. Um beijo, tchau. Inclusive, tem várias vezes que ele é bem babaca com os garotos por conta disso, que ele realmente manda sair da casa dele, não importa o horário, nem que seja 4 horas da manhã, que é o que acontece logo no início do livro. Então ele tem esse bloqueio emocional que a gente fica curioso pra entender, porque a partir do momento que ele é psicólogo, ele tá até conversando ali com os pacientes com problemas um pouco parecidos, ele vai também se desafiando, digamos assim, se questionando muito desses sentimentos que ele tem dentro de si. E em paralelo a gente vai ter a história do Gabriel, que a gente dá pra entender que é um menino muito mais novo ali, né, no ensino médio e tal, que tem uma relação muito complicada com os pais, e aí entra uma carga emocional muito grande, que é inclusive um gatilho pra quem vivenciou algo parecido na vida. E ele mora com a avó, que é, tipo, a apoiadora número 1 dele. Ela é muito fofa, é uma personagem incrível, incrível, incrível. E ele vai começar a se aceitar, a entender como o mundo enxerga a pessoa dele sendo um garoto que gosta de outros garotos também, e como que isso é difícil, como é difícil lidar com isso, e também com os problemas dos primeiros amores. Vai ter muito disso na história, e a gente vai acompanhando então esse vai e volta, né, de uma história para outra. E eu tive um problema muito grande de conseguir entender o porquê que a gente tava acompanhando essas duas histórias.
Que assim, eu tava achando legal, até porque eu tava super entretido ali com as pulseirinhas, mas eu tava, tá, onde que isso vai chegar? Porque a história do Lucas não era das minhas preferidas. Eu não gosto muito de gente chata, sabe? De personagem chato. E o Lucas é muito isso. E, ao contrário, eu tava amando a história do Gabriel. Eu queria ver mais do Gabriel. E eu simplesmente não tava vendo nenhuma possibilidade dessas duas histórias se encontrarem. Porém, gente, a única coisa que eu falo pra vocês é: esperem para ver. Porque chega um momento que tudo muda e você vai ficar completamente embasbacado com essa história, assim como eu. De verdade. O Vinícius sabe construir plot twists, eu jamais imaginaria algo assim. E como eu falei, ele sabe colocar o dedo na ferida, tá? Uma tragédia atrás da outra, eu achava que não podia piorar a situação, ia lá e piorava, e eu ficava, meu Deus do céu. Então é um livro que vai te fazer você se sentir mal, vai te fazer chorar, provavelmente, pelo menos ficar com os olhos marejados. Você vai sair desse livro precisando de um abraço de alguém que você ama muito, mas ainda assim é um livro sensacional, é um livro incrível, que ao mesmo tempo vai também te deixar com um sorrisinho no rosto. Enfim, vai te deixar com um gosto meio agridoce na boca, sabe? Só de um livro trazer tantos sentimentos pra gente, né, fazer a gente sentir tanta coisa, já quer dizer que o livro é muito bom. Então eu acho que eu encerrei esse vídeo da melhor forma possível. Como eu falei lá no início, eu ainda pretendia ler o Não Somos Melhores Amigas, da Vanessa Airales, porém eu vou terminar o vídeo aqui. Eu vou levar esse daqui ainda pra Vanessa autografar lá na Bienal, porque eu já consegui senha pra ela. E provavelmente eu vou começar a ler no avião quando eu estiver indo pra São Paulo. Então, se você quer saber o que eu achei também dessa história, continua me seguindo nas redes sociais, aqui no canal, inclusive, que muito em breve falarei dessa historinha aqui também. Bom, dito isso, eu espero que a gente se encontre na Bienal. Se você vai pra Bienal, não se esquece de me mandar mensagem no Instagram, no Blue Sky, que agora, né, o falecido Twitter morreu, ou até aqui nos comentários do YouTube pra gente marcar de se ver, dar marcador do canal, as pulseirinhas que eu fiz, que eu estou super, super, super animado pra Bienal, encontrar esses autores maravilhosos que eu acabei de ler e muitos outros. Então a gente se vê no próximo vídeo e na Bienal. Tchau!